Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Há cerca de um mês, aposentados de todo o país receberam com grande alegria a notícia de que o Supremo Tribunal Federal havia aprovado a chamada revisão da vida toda. Porém, acontece que essa decisão pode ser revertida em uma nova votação. Para entendermos melhor toda essa questão, eu convidei para o programa de hoje a advogada e professora em Direito Previdenciário, doutora Vanusa Fabiano Mendes. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, Mina. A Mina, ela se formou em Direito acho que uma turma antes da minha, né, Mina? Então, acho que foi, eu formei em 2010, você se formou em 2009? 2007. Olha, então ela se formou bem antes de mim, um prazer estar aqui, uma alegria de verdade. Doutora Vanusa, o STF aprovou a revisão da vida toda, mas parece que ela não vai acontecer, pode não acontecer, né? Explica pra gente todo esse imbróglio. Perfeito, Mina. O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos um ministro relator e esse ministro relator se aposentou, né? O relator é aquele que dirige aquele recurso especificamente, né? E no caso da revisão da vida toda, o ministro se aposentou e entrou, então, nomeado pelo presidente, como diz a Constituição, 2 novos ministros, o Cássio, né, e o ministro André Mendonça, que era da AGU. Muito bem, o que acontece é que o último voto que faltava estava empatado, estava 5-5, faltava um voto, nós ficamos meses esperando. E aí o ministro Alexandre de Moraes deu o voto de Minerva. Foi numa madrugada. Todos nós ficamos felizes, a internet estava pipocando. O que aconteceu é que o ministro Cássio Nunes, ele pediu destaques. E o que acontece, o que seriam os destaques, né? Quando uma matéria ainda não foi suficientemente discutida, ainda para dúvidas e tal, ela poderia então ser vista, não no virtual, como aconteceu o julgamento da revisão da vida toda, mas no plenário físico, né? Onde os ministros se reúnem e tal. E então, o ministro que já havia votado, o ministro Cássio, foi voto divergente do relator que votou favorável à revisão da vida toda, ele pediu esse destaques praticamente zerando o julgamento, é como se começasse tudo de novo. Nossa. E é bem verdade que existem instituições, entidades que entraram contra essa decisão do ministro, mas a princípio é o que nós temos, o julgamento foi suspenso e ele retorna do zero agora no físico. Então quer dizer que a alegria de aposentada dura pouco, né? Então, é verdade, pode ser. O que acontece é que agora ficou mais incerteza, né? Gerou mais incerteza naquelas pessoas que estavam esperando. E isso é interessante, Mina, porque o que a gente gosta, o que a gente aprende é sobre segurança jurídica. É o cidadão confiar nas decisões do judiciário. Infelizmente, esse tipo de situação faz com que o cidadão ele desconfie, ele não se sinta protegido por aquele sistema que deveria protegê-lo. E qual seria, então, a ideia, o interesse dos ministros Cássio e André Mendonça em levar essa votação para o plenário físico? Não deveria, mas nós temos que lembrar que existem questões políticas muito fortes, né? Pessoal, toda vez que todo governo, independente de ser de esquerda ou de direita, desde a Constituição de 88, foram retirados direitos da Previdência. Houve, em muitos momentos, retrocesso social. No governo anterior foi assim, nós tivemos um caso sério com a pensão por morte, que deixou de ser vitalícia. E agora, também, o governo, ele alega, segundo o governo, que o caixa, na verdade, a questão econômico-financeira, iria causar sérios problemas, rombo mesmo, nos cofres públicos. Por parte da advocacia, e aí várias entidades de direito, o IBDP, IEPREV, instituições sérias, elas trazem números completamente diferentes, né? Então eu prefiro acreditar que o governo, como sempre, a corda arrebenta para o lado mais fraco, infelizmente. Doutora Vanusa, vamos então agora supor, né, que a revisão da vida toda, essa revisional, vá à votação em plenário e que ela seja aprovada. Todos os aposentados teriam direito a essa revisão? Excelente pergunta, Mirna. Não. O que acontece? Por que existe uma revisão da vida toda? Como é a fórmula de cálculo hoje? Para a gente compreender. Nós tivemos uma reforma da Previdência agora, né, de 13/11/2019. Agora, porque em direito 2 anos é nada, é agora, é ontem, né? E essa reforma, ela mudou muito, impactou muito o cálculo dos benefícios, né?
Até 13/11/2019, nós tínhamos o seguinte cálculo. Pegava todo o período contributivo do segurado, de julho de 94 para cá, somava todo o salário de contribuição, aritmética simples, média aritmética simples, excluía os 20% menores salários de contribuição para elevar o benefício. Daquele resultado, nós tínhamos ali, era ponto de partida dos benefícios. Com a reforma, o cálculo que era de 80%, ele passa a ser 100% do período contributivo, não mais exclui por nenhum benefício menor, nenhum salário de contribuição menor, e dessa média aritmética começa o cálculo com 60%. Só para você compreender que a forma de cálculo foi mudando durante o tempo, prejudicando muito. Então, como era até 1999, para você compreender. Então, tivemos agora a reforma. Até 1999, Mina, o cidadão ele ia se aposentar ou ele ia pedir um benefício, tá? Porque a revisão da vida toda, ela atinge outros benefícios. Aposentadoria por invalidez, pensão por morte, qualquer benefício daquela época. Então a pessoa ia se aposentar e era muito comum, os mais novos não vão lembrar disso, mas os mais vividos, vamos dizer assim, eles vão lembrar que tínhamos inflação e a inflação ela corroía os benefícios, corroía o dinheiro. Então veio a Lei 9876 e ela trouxe uma nova forma de cálculo com as contribuições a partir de julho de 94. E essa data ela é muito icônica porque é a data do Plano Real, é a data da estabilização da moeda. Só que quem contribuía antigamente, Mirna, tinha uma questão que era assim, as pessoas contribuíam mais no final da vida para ter um benefício melhor, porque nós não tínhamos uma média aritmética simples. Como é que era feito o cálculo? Dentro dos últimos 48 meses anteriores à aposentadoria, havia um cálculo sobre os últimos 36 meses. Então, dentro de um período de 48 meses, aferia-se o valor do benefício. Então, obviamente, aquele cidadão, um contribuinte individual, uma pessoa que estivesse no topo da sua carreira, começou como office boy, foi crescendo, estava contribuindo mais. Então, como não era média, era só dos últimos 4 anos, ele acabava por receber um benefício maior. A lei, lá em 99, a 9876, ela acaba com isso. Ela passa a ter cálculo a partir de julho de 94 com a estabilização da moeda. Só que era uma regra de transição, porque a pessoa que já estava no sistema, ela poderia simplesmente, se eu começasse a contribuir naquele momento, seria todo o meu período contributivo. Só que quem começou a contribuir antes, limitou a julho de 94 em diante. Então imagina aquele sujeito que tinha contribuições altas antes e de repente, Mina, teve uma queda na profissão, ou mesmo ficou desempregado e começou a contribuir com um valor menor. Essa pessoa foi altamente prejudicada. Então a ideia é que as pessoas que contribuíram com valores elevados, elas poderiam ter um cálculo sobre toda a sua média aritmética, de toda a sua vida contributiva e não limitando a julho de 94. Então, a princípio, seria interessante para essas pessoas que antes de 1994 tinham contribuições mais elevadas. Não é para todo mundo. Quais seriam, então, os quesitos, né, essenciais aí para fazer esse pedido de revisional? Perfeito, Mina. Já existem muitas ações tramitando, né? Mas primeiro que tem que fazer um cálculo muito bem feito para saber se de fato interessa para aquela pessoa. Porque só vai valer a pena em casos pontuais nos quais a pessoa tenha tido um período contributivo com contribuições elevadas antes de julho de 94, né? E a lei vem em 99, então é para as aposentadorias concedidas a partir da lei 9.099, e aí a gente tem alguns outros requisitos, por exemplo, de prazo, né? Será que pode? Porque, né? A questão é que é delicado analisar. Primeiro porque os votos que foram aprovados até agora, eles não tratam de um período de decadência, que é um período no qual o segurado teria direito de reclamar esse benefício. Logo, a princípio, a gente tem que pensar que há uma grande possibilidade de ser os 10 anos referente a quando você começa a receber o benefício, tem 10 anos para reclamar desse benefício. Então, não é para todo mundo mesmo, né? Quem já pediu, tá tudo bem, porque já está tramitando o pedido, né? Na via judicial. Agora, quem não pediu precisa fazer uma análise muito criteriosa, principalmente de cálculo, tá? Porque o que acontece? Uma revisional, sem um cuidado, uma cautela, ela pode não apenas até piorar o valor do benefício, porque lembra, a gente está falando de dinheiro público. A administração, constatando ali que você está pedindo um recálculo
e que esse recálculo vai piorar o valor do teu benefício, foi você que pediu. Então, é complicado isso. E, além disso, vai que porventura a administração calculou errado, tem até que devolver valor. Isso não é, gente, não é absurdo, tá? Isso acontece. Inclusive, o STJ já discutiu a questão e o STJ entendeu, olha, tem que devolver. Se foi calculado errado, mesmo por erro da administração, tem que devolver. Então, quer dizer que entrar com a revisão da vida toda, se ela for aprovada, claro, não vai ser vantajoso para todos os aposentados. Exatamente. Pode ser até prejuízo. Exatamente. Por isso que a gente, sem nenhum tipo de reserva de mercado, é muito importante que o advogado de confiança da pessoa, aquela pessoa que conheça, né, confie, analise a documentação. Qual a documentação? Não basta apenas o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, que está lá no meu INSS, qualquer pessoa tem acesso, é interessante acompanhar. Mas é importante que o advogado ele vai analisar toda a vida contributiva, as carteiras de trabalho, se tiver, eu sei que é uma época antiga, mas se tiver os olerites da época, se a empresa estiver aberta e ela tenha esses dados, porque para fazer o cálculo, quem vai fazer o cálculo é um programa. O programa vai ser alimentado com dados dessa época e ele vai gerar uma renda mensal inicial nos benefícios e o advogado vai avaliar se cabe em relação, como eu falei, ao valor do cálculo e ao tempo de decadência. Porque o que acontece, Mina, é que a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, não tem custas. Então o cliente vai poder demandar lá, né, ter uma ação tramitando sem pagar. No entanto, dependendo do valor da causa, ele tem que ir para uma Justiça Federal mesmo, não apenas o Juizado Especial, que é o antigo pequenas causas, vamos dizer assim. E é possível ter que pagar, inclusive, sucumbência, inclusive pagar honorários de advogado da parte contrária caso perca a ação. Então é algo delicado, a gente sugere muita cautela, né? Toda revisional, toda vez que você está mexendo com um benefício já concedido, é muito importante ter muita cautela. É necessária a figura do advogado. O aposentado não pode ir diretamente no INSS. O que acontece é que, assim, quando o STF discutiu o interesse de agir, será quando é que a pessoa pode ir a juízo? Quando a pessoa pode judicializar algo? Ela precisa ter interesse de agir quando há uma negativa, um indeferimento de um benefício. Nesse caso, é claro e público e notório que o INSS é contrário à tese. Então, é possível ir à justiça direto. Mas lembrando, o Juizado Especial Federal, como eu disse, não tem nenhuma reserva de mercado, então a gente aqui é muito claro, ele permite que a pessoa demande sozinha as causas, né, na primeira instância do Juizado Especial Federal. Você pode se dirigir ao juizado, levar os seus documentos e você vai estar atuando sem um advogado. Só que do outro lado estará o INSS muito bem representado pela Advocacia Geral, né, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vai ser representado por advogados extremamente competentes e se porventura houver ali um problema, por exemplo, no caso do valor, é possível que a pessoa tenha, inclusive, prejuízo. Então, eu digo o seguinte, Mirna, e eu falo isso com o maior carinho. Eu trabalho com isso, trabalho com advogados do país inteiro. Advogado não é custo, é investimento de verdade. Você vai estar poupando dor de cabeça. E, doutora, no caso de outros tipos de benefícios, também vai ter direito à revisão se ela for aprovada? Perfeitamente. Sim, desde que também preencha os requisitos do tempo de contribuição anterior a 94, do período decadencial. O que acontece, Mina, é que, por exemplo, há pessoas que nos últimos 10 anos, por exemplo, judicializou uma ação para concessão de um benefício. Por que eu estou falando? Poderia ser simples falar assim, mas é 10 anos, eu sei que eu tenho 10 anos e pronto. Não. Por que é importante? Existem casos e casos. Por exemplo, fez o requerimento há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, mas foi indeferido e eu tive que judicializar. E o benefício foi concedido na via judicial 5 anos depois. Então eu não vou contar lá da data que eu requeri. Vai contar da data em que de fato foi concedido o benefício, pago a primeira parcela, do mês seguinte começa a contar. Então por isso que é muito importante o critério. Então, em tese, cabe para todos os benefícios que foram concedidos no período de 99 em diante, cujo que não levou em conta as contribuições anteriores a 1994. Que recado você deixaria para todos os aposentados aí do Brasil que estão nessa expectativa sobre essa revisional? Sim, a gente compreende, né? O que eu diria é o seguinte, quando eu falo aqui para você procurar um advogado, eu estava sugerindo, porque às vezes, Mirna, a gente pensa que só tem a revisão da vida toda. Mas o INSS erra, e aqui eu falo sem nenhum pudor, porque é com o que eu trabalho.
O INSS erra muito. Eu não estou falando de servidor. Um servidor é uma pessoa. Estou falando da autarquia. Da qualidade do serviço prestado. É muito ruim. Isso também é público notório. Está nos jornais aí que tem 800 mil requerimentos parados. Tem inúmeras perícias sem fazer. Então, você tem certeza que no seu processo de concessão foi feito tudo direitinho? Você sabe se foi considerado todos os períodos? Se o seu CNIS estava com todos os vínculos? Você comparou com a carteira de trabalho? Então, se você não fez isso, é interessante que você faça. Existem revisões, Mina, que não são por teses de direito, mas matérias fáticas. Por exemplo, o INSS não considerou um período de reclamação trabalhista, a pessoa discutiu em reclamação trabalhista um vínculo. E pensa que é automático, que vai direto para o INSS. E não é automático. Existem requisitos para que uma sentença trabalhista valha na seara previdenciária. Então, uma reclamação trabalhista, período sujeito a agente nocivo. Você tinha insalubridade? Tinha periculosidade? O seu PPP foi emitido? Você apresentou na hora da aposentadoria? Isso pode sim impactar o valor do benefício. Inclusive, muita gente não sabe de uma coisa. Imagina que uma pessoa, Mirna, no curso da sua vida laboral, ela se torna uma pessoa com deficiência. Pode acontecer, nós temos em torno, no último IBGE, 45 milhões de pessoas com deficiência. O período contributivo na modalidade pessoa com deficiência, ele pode ser majorado. A pessoa pode ter um aumento de tempo. Ele é convertido em tempo comum. E as pessoas também não sabem disso. E de repente, é uma pessoa que tem lá uma deficiência, pessoa com deficiência, e aí não importa muito o nível, é coisa para ser discutido no caso concreto, mas isso também não é aferido. O INSS não sabe dessa informação, o segurado ao fazer o requerimento também não sabe, e muitas vezes ele está perdendo tempo precioso dele. Então é muito interessante. Como tudo que aconteceu durante a pandemia, Mirna, nós percebemos que a advocacia previdenciária cresceu muito, sabe? Porque se percebeu, o segurado tem cada vez mais percebido que quando ele vai sozinho à autarquia, o risco dele ter um benefício indeferido incorretamente, o risco dele não saber instruir aquele requerimento com documentos conforme diz a lei, é muito grande. Então é nesse aspecto que a gente sempre fala, tome uma cautela. Se você não é técnico no assunto, entregue para um técnico analisar e de repente tem ali uma potencial revisão de fato. Obrigada, doutora Vanusa, por ter estado aqui e trazido essas informações tão importantes. Ficamos aí na torcida, né? Sem dúvida nenhuma. Pela aprovação. Obrigada, viu? Obrigada, Mina, pelo convite. Um abraço para todo mundo. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no Lado a Lado. Beijo no seu coração. Até semana que vem.